Fala, meu povo, tudo bem? Na videoaula de hoje, a gente vai estudar resumidamente os principais tipos de transporte. Então, o esquema da aula vai ser o seguinte: para cada sistema de transporte que vocês estão vendo aí na tela, a gente vai ver as principais características gerais, as principais vantagens e as principais desvantagens, beleza? Mas antes de começar, é importante vocês saberem que o transporte é uma peça fundamental para a economia dos países. Isso porque o transporte está relacionado ao processo de integração física do território, integração viária do território. E isso, por sua vez, está relacionado ao processo de escoamento da produção, ou seja, como que o país faz para pegar aquilo que ele produz e levar até o mercado consumidor ou levar até uma área portuária, para dali ser exportado, ser vendido. Tá? E essa integração também está relacionada ao movimento horizontal da população, ou seja, deslocamento da população pelo espaço geográfico, processo de migração. Tá? Tranquilo? Essa é a importância do estudo das redes de transporte. Então, vamos começar pelo transporte aéreo. Primeiro, ele é ideal para longas distâncias, tá? E é ideal também para mercadorias mais caras, urgentes e perecíveis. Gente, por que mercadoria cara? Porque o transporte aéreo em si, ele é um transporte que tem um custo muito alto. Então, se você tem um produto de baixo valor agregado, um produto barato, o custo-benefício do transporte aéreo não vai compensar. Tá? Agora, se a mercadoria tem um alto valor agregado, o produto final dela é maior, aí sim o transporte aéreo pode valer a pena. Tá? Para mercadorias urgentes, né? Se você tem urgência na entrega de uma mercadoria, como por exemplo, serviço postal, entrega de correspondência, de cartas. Tá? E mercadorias perecíveis, aquelas que estragam. Então você também tem uma pressa para entregar essa mercadoria, então o transporte aéreo pode ser o mais indicado nessa situação. Beleza? Quais são as principais vantagens do transporte aéreo? Quando se fala de transporte de passageiros, o transporte aéreo tem essa vantagem: mais segurança, mais rapidez e mais conforto para os passageiros. Tá? Então, quando se fala em transporte de passageiros, o transporte aéreo carrega essas vantagens aí. Tranquilo? Outra coisa é que o transporte aéreo ele permite o acesso a locais que são mais difíceis. Lembrando que, apesar de aparecer o símbolozinho do avião ali na frente, quando se fala em transporte aéreo, a gente tem que considerar outros veículos também, como, por exemplo, o balão, o helicóptero, o dirigível. Tá? E a gente tem, então, o transporte aéreo como tendo essa vantagem de acessar locais que são de mais difícil acesso. Tranquilo? Desvantagens: uma manutenção muito cara, tá? O combustível das aeronaves é muito caro e a questão da segurança, né, exige uma manutenção constante, né? Então, acaba que o transporte aéreo, no final das contas, ele é um transporte que ele fica mais caro mesmo, tá? Outra desvantagem: tem uma baixa capacidade de carga, né? Quantidade de carga transportada. E tem uma poluição atmosférica e sonora também, principalmente nas áreas próximas aos aeroportos. Tranquilo? Vamos para o transporte hidroviário, então. A gente divide o transporte hidroviário em três: o transporte lacustre, está relacionado a lagos e lagoas; o transporte marítimo, que também tem uma subdivisão. A gente pode falar do marítimo de cabotagem, que é aquele transporte feito na costa, tá? No litoral de um país, de um ponto ao outro do litoral de um mesmo país. Tá? E o transporte marítimo de longo curso, aquele que é feito entre países. Beleza? E este, o transporte marítimo de longo curso, é o mais utilizado no mundo para o transporte de cargas. Ou seja, a maior parte das cargas das mercadorias do mundo são transportadas, é transportada por via marítima, tá? Beleza? E o transporte fluvial, transporte em rios, e aí eu coloquei entre parênteses os rios de planície, porque eles têm uma vantagem natural para o transporte fluvial, já que tem menos quedas d'água, menos irregularidades. Beleza? Vantagens: tem um custo reduzido de transporte, tá? Grande capacidade de carga, é um facilitador do turismo e tem uma manutenção relativamente barata. Então, o transporte hidroviário, de uma maneira geral, apresenta essas vantagens. Com relação a desvantagens, a gente tem uma pouca flexibilidade, e aí principalmente o transporte fluvial, porque o transporte fluvial você tem que seguir o curso do rio, né? Então você não pode mudar o itinerário, você não pode mudar o trajeto. Então você tem essa desvantagem, a pouca flexibilidade. Tá? De uma maneira geral, baixa velocidade, tá? Então essa é uma desvantagem. E aí, gente, vocês estão vendo que estão um formato diferente, está com uma cor diferente, porque não se trata nem de uma vantagem, nem de uma desvantagem. Apenas uma observação muito importante. A gente não acabou de ver que a maior parte das mercadorias do mundo é transportada por via marítima, né? Transporte marítimo de longo curso.
Isso significa que o comércio mundial acontece por via marítima. Portanto, áreas de passagens, né, áreas de passagens marítimas entre duas porções de terras são chamados estreitos e também canais, que é a mesma coisa, só que é construído pelo ser humano. O estreito é natural. Tá? Os estreitos e canais são passagens marítimas entre duas porções de terra. Essas áreas de estreitos e canais são muito importantes dentro da geopolítica internacional. Quem controla essas duas porções de terras, né, de cada lado, tem uma vantagem geopolítica muito grande. Então, alguns dos principais estreitos e canais. A gente tem o Estreito de Malaca, que liga o Oceano Índico ao Oceano Pacífico, ali na região da Oceania. O Estreito de Hormuz, na saída do Golfo Pérsico, uma região importante na produção de petróleo. Então, pelo Estreito de Hormuz passam muitos navios petroleiros. Tá? O Estreito de Bab al-Mandeb, ali do Oceano Índico para o Mar Vermelho. Do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo, a gente tem o Canal de Suez, ali no Egito. Tá? Tem o Canal do Panamá, também aqui na América Central, no país homônimo, o Panamá, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. Estreito de Gibraltar, entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. O Estreito de Bósforo e Dardanelos, que liga ali o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Tá? Então, são áreas importantes de passagem de navios. Tá? E como a maior parte da mercadoria, a maior parte do comércio mundial acontece por via marítima, essas áreas são consideradas áreas estratégicas do ponto de vista geopolítico. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos continuar para o ferroviário agora. Primeiro, o transporte ferroviário ele é muito forte em países industrializados, como os Estados Unidos, e países muito populosos, como a Índia, por exemplo. Tá? É o transporte terrestre com maior capacidade de carga. Tá? Então, dentre os transportes terrestres, o ferroviário é aquele que oferece maior capacidade de carga. Beleza? Principais vantagens: grande capacidade de carga, né? Acabamos de falar, mais opções energéticas, então a fonte de energia utilizada varia bastante, então você tem essa opção, é considerada uma vantagem, e longa durabilidade. Mas, apesar de ter longa durabilidade, tem um alto custo de construção. Então, construir a malha ferroviária é muito caro. Então, o investimento inicial, o capital inicial que você precisa para viabilizar o transporte ferroviário, ele é muito alto. Depois de implantado, depois de feito, ele tem uma durabilidade maior e tem até uma manutenção um pouco mais baixa. Tá? Baixa velocidade também, beleza? E pouca flexibilidade. Isso, gente, nós estamos falando do transporte ferroviário, mas relacionados ao transporte ferroviário, você tem aí o metroviário, né, os metrôs, a rede de metrô, muito utilizado para o transporte de passageiros em grandes metrópoles. O VLT, veículo leve sob trilho, também transporte de passageiros urbano, né, na área urbana. Você tem o trem-bala, enfim, tá? Você tem outras modalidades relacionadas ao transporte ferroviário. Beleza? Rodoviário agora. É o mais comum no transporte interno nacional de passageiros. Tá? Então, para o deslocamento da população dentro de um mesmo território, o transporte rodoviário é o mais utilizado. Beleza? Estados Unidos, Índia, China e Brasil têm as maiores malhas ferroviárias do mundo. Vantagens: tem muita flexibilidade, tá? É ideal para curtas distâncias. E aí, como pontos negativos, a gente tem baixa capacidade de carga, a questão da poluição, né, já que ainda predomina o uso de combustíveis fósseis, né, no transporte rodoviário. Então, são combustíveis de recursos naturais não renováveis, que são bastante poluentes. Um custo alto de manutenção. Se você pensar no caso do Brasil, que é um país tropical, com abundância de chuvas, né, esse alto índice de pluviosidade tende a prejudicar bastante o asfalto, e aí isso gera um problema de manutenção, um custo de manutenção muito alto, manter esse asfalto em boas condições. Tá? E a questão dos congestionamentos, que tem consequências para a poluição do ar, tem consequências para a perda econômica que se tem com os congestionamentos, né? Para o estresse também que gera quando se fala em congestionamento em grandes cidades. Enfim, muitas coisas derivadas dos congestionamentos. Beleza? Vamos por último, o transporte dutoviário. Bom, ideal para grandes volumes. Estamos falando de duto, tá? Vamos entender agora, ó, oleoduto, gasoduto, mineroduto e aqueduto. Oleoduto, transporte de óleo, petróleo, tá? O óleo bruto ou petróleo. Gasoduto, de gás natural. Mineroduto, de minério, minério de ferro, por exemplo. É óbvio que isso vai misturado a uma solução aquosa, a uma água, tá? E aqueduto, transporte de água, beleza?
Vantagens: uma segurança maior e tem alta capacidade de fluxo. Tá? Como desvantagem, a gente pode citar que esse tipo de transporte é pouco flexível também. Bom, o transporte dutoviário em algumas partes do planeta, eles também, as áreas por onde passam os dutos também são consideradas áreas estratégicas. Então a gente tem principalmente ali no leste europeu, tá? Nas ex-repúblicas soviéticas, diversos gasodutos que saem da Rússia, que é grande produtora, uma das grandes produtoras mundiais de gás natural, vários gasodutos que saem da Rússia passam pelas ex-repúblicas soviéticas ali no leste europeu para chegar nos países da União Europeia, para chegar na Europa Central. Então, esses países que vivem instabilidades econômicas e políticas colocam em risco o fornecimento de gás para a União Europeia. Tá? Então, acaba se tornando uma área estratégica, motivo pelo qual a União Europeia tem criado alternativas e planos de se construir gasodutos que passem pelo mar, que passem por outras áreas que sejam mais seguras. Beleza, gente? É isso então. Aula de transporte, aula resumida sobre os principais meios de transporte é essa. Se você tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários ou me procure nas redes sociais. Beleza? Valeu, até a próxima.